Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de julho, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 2,16% do pregão, saindo aí do leilão de fechamentos, pode alterar um pouco, mas bem pouco, eu acredito. Então aqui o Ibov com a boa alta conseguiu romper a máxima do topo anterior, gerando aqui aquele fundo ascendente comentado na última análise, que aí sim, depois do pregão de ontem, aumentou sim a chance de ter um movimento para romper aqui esse topo, visto ali o que apresentou no gráfico 60 minutos. Depois a gente tem aqui no gráfico semanal o Ibov apresentando na semana uma alta de 1,73%. Fato principal que o Ibov está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, apontando para uma resistência no gráfico semanal ali por volta dos 54 mil pontos. Se a gente olhar aqui, é essa região aqui do gráfico diário, por volta ali dos 53.900, 54.100. Seria essa região mais relevante de resistência, e nesse momento tem uma aqui imediata que fica por volta dos 53.200 pontos. Esse patamar aqui, a gente ligar essa reta aqui, vai estar praticamente ali em cima. Então são os dois níveis que eu considero até mais importante do que esse topo aqui mais alto. Mas por enquanto o Ibov não apresentar nenhum sinal de enfraquecimento dessa tendência, segue aí apontando para cima. O sinal principal de enfraquecimento seria voltar para trabalhar abaixo dos 51.600 pontos e principalmente perder essa mínima aqui desse fundo, localizado em 50.824 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. Vamos às operações. Primeiramente, uma recomendação na ponta compradora. Chegou a evoluir aqui mais do que 100 pontos a posição, e nesse candle, que é o candle de abertura do mercado americano, que costuma trazer uma certa volatilidade, foi lá embaixo. Isso para quem fez compra aqui de rompimento e costuma trabalhar com stop logo abaixo da mínima do candle que rompeu aqui, teria gerado stop aqui nesse ponto. Essa sinalização foi a sinalização negativa. Eu acompanhei ainda um pouco mais no gráfico de 2 minutos, mas logo em seguida optei por encerrar essa posição com a leve perda, basicamente no 0 a 0, só colocar aqui nos registros. Aqui basicamente no 0 a 0, menos 0,04% na operação, menos 0,03%. Depois de ter dado uma travada, terminou andando e gerando o movimento que eu gostaria de pegar, que era a minha leitura em cima dessa posição. Depois disso, recomendei uma nova entrada aqui na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada e o meu encerramento aconteceu na formação aqui deste candle que eu estou apontando. Uma operação que trouxe um bom ganho, de 0,37% e capital total mais 0,31%. Depois disso, recomendei uma nova entrada aqui nesse ponto, se superasse a máxima desse candle. Não, essa que eu comprei foi executada, e depois dela chegar aqui num ponto que ficou a 5 pontos do stop que eu tinha reposicionado na faixa de 705. Eu não, pelo que aconteceu no gráfico de 2 minutos, eu terminei optando por encerrar essa posição, não aqui nesse ponto. Quando ela voltou aqui um pouco para cima, eu optei por encerrar essa posição antecipadamente, terminei conduzindo de forma um pouco mais rígida essa posição. Ela terminou gerando aqui um movimento que eu gostaria de pegar, mas foi um movimento até mais fraco, no máximo aqui 100 pontos, e foi uma posição que eu saí aí também perto do 0 a 0, menos 0,07%, menos 0,06%, foram poucos pontos, é porque essa aqui teve um uso maior do capital. Na sequência, eu não cheguei a recomendar mais nenhuma outra operação em cima do mini índice. Então, de forma resumida aqui, nesse momento, em relação ao mês, a gente tem aqui, foram 19 recomendações, 2 operações em aberto em ações, taxa de acerto de 55%. Eu estou fazendo esse resumo aqui, eu costumo fazer isso sempre quando há já semanas fechadas no mês. Então, vou fazendo a cada final de semana isso. Aqui nós temos nas ações um crescimento de 0,97% do capital total, resultado de 7,24%. Isso em operações, e aqui no mini índice 1,24%, resultado para o capital total um crescimento de 0,92%. No capital total a gente tem uma evolução de 1,88%. No mini índice foram 900 pontos nas operações que deram certo e menos 250 pontos nas operações que deram errado, um saldo aí de 650 pontos até o presente momento. Foram 5 operações negativas e 4 positivas, taxa de acerto 44,4%. Mas como é que pode? Você teve mais perda do que trades positivos. O mais importante é isso aqui, é o quanto você ganha quando a operação dá certo e o quanto você perde quando ela não dá errado. Aqui tem um resumo dos resultados das operações. Então, quando elas dão errado, poucos pontos, e quando dão certo, buscar mais pontos em cima dessas posições. E olha que o resultado dessa semana poderia ter sido bem melhor, de acordo com algumas movimentações do preço em relação até de posições que nós abrimos. Mas vamos seguindo aqui desta forma, buscando rentabilidade aí no mercado, seja através das ações ou também no mini índice. PETR4. A Petro terminou o dia apresentando alta de 2,93%. Aqui com candle de indefinição,
apontando ali para o rompimento dos 10,05, o gráfico 60 minutos ficou mais de lado, ficou mais confuso, mas de qualquer forma, se a gente vê que tem um movimento forte para cima e vai apresentando algo semelhante a um triângulo simétrico. Então, se o ativo romper aqui para cima, traz a chance do rompimento aqui dessa máxima aqui, desse topo no gráfico diário, 10,05, e a expectativa de poder buscar uma região de resistência mais pesada por volta dos 10,25 e mais acima disso, lá na casa dos 10,50. E o sinal de enfraquecimento dessa subida viria mais para a movimentação, se apresentar alguma força aqui para baixo, que eu vejo nesse momento como sendo algo menos provável de imediato em cima de Petro. Na semana, a alta praticamente estável, mais 0,20%. Então, para gerar um sinal mais relevante para baixo, olhando aqui para o gráfico semanal, ela teria que voltar para baixo de 8,95, ou seja, a região de suporte dos R$9 tende a funcionar, tende a ser um ponto bem importante de referência em termos de avaliação da tendência atual de alta de curto prazo da Petro. Na sequência, Vale 5. Vale 5 terminando o dia aqui de forma lateral, olhando para o G60, mas com alta de 1,88%, aqui o G60 de forma lateral, candle de indefinição, dentro aí de um movimento de baixa, para gerar também uma expectativa maior de subida, ideal que essa ação saia rompendo aqui, principalmente 3,68. O primeiro sinal positivo seria o rompimento dos R$ 13,52. E o principal sinal negativo dentro dessa indefinição aqui do G60 da Vale 5, seria um rompimento da mínima desta semana. Se a gente olhar para o gráfico semanal, queda de 1,66%, movimento mais fraco em relação ao movimento de baixa anterior. Se perde a mínima desta semana, traz a chance de iniciar um movimento de baixa aqui no gráfico semanal. Seria um primeiro sinal para uma formação de topo no gráfico semanal da Vale e, consequentemente, aumentando a chance de mudar a sua tendência aí, que nesse momento é de alta, bem mais fraca nesse momento da Vale 5. Na sequência, temos aqui para falar de alguns ativos, posições que nós tomamos no pregão de hoje. Qual 3 chegou a ter a alta aí de 5,33%. No pregão de hoje eu optei por encerrar quando ela ficou aqui travada, bem perto da máxima do dia. Ela ficou olhando ali para o G60, ficou bem travado. Eu encerrei logo após esse candle aqui, durante esse candle, no G60, depois teve essa formação, visto que tinha um movimento já bem prolongado para cima, no gráfico 60 minutos, e trazia uma chance de fazer alguma correção no gráfico, nesse tempo gráfico, no gráfico intraday G60. E aí o meu interesse seria monitorar, ver se traz até uma oportunidade um pouco mais abaixo. Além disso, o ativo chegou muito próximo do objetivo da operação, trazendo então um ganho para essa posição. Um ganho aqui de 6,82% na operação, capital total um crescimento de 0,93%. Multi3, recomendei compra nessa ação no pregão de hoje se ela rompesse aqui os R$ 60,98. Essa compra foi executada, foi lá em cima, ela estava até bem antes do leilão de fechamento. Na verdade, quando entrou no leilão de fechamento, ela estava até bem. Só jogar aqui no gráfico de 1 minuto, a gente dá para ver o que aconteceu no leilão dela. Ela estava mais aqui para cima, na faixa 61,57, e deu uma pancada aqui para baixo de 0,5%. O leilão puxou o ativo para baixo. Mas enfim, seguimos dentro da posição na ponta compradora, stop foi colocado aqui para baixo da mínima desse fundo. A mínima deste candle de hoje, 60,49, já é um ponto de referência de possível saída da posição, caso ela venha a fazer algo nesse sentido aqui. Tenta romper o topo anterior e aí gera a perda da mínima desse candle, já não seria um sinal tão positivo para manter a posição. Logicamente que eu vou avaliar a abertura do próximo pregão, mas é uma posição que a gente está aqui em aberto 60,99, stop 59,46, e objetivo na faixa dos R$ 64,05, com risco de 2,51%. Por último, Brasil Foods. Brasil Foods, seguimos na ponta compradora, também perdeu um pouco de força no leilão de fechamento, estava em torno de R$ 49,70 antes do leilão, mas também segue dentro aí do movimento para cima, o semanal bem. A semana terminou com alta de 5,27%, dando indícios de mudança de tendência também no gráfico semanal. Então, um ativo que, se conseguir romper a máxima dessa semana, abre a chance aí de vir trabalhar acima dos R$ 50. Tem resistência aqui imediata justamente nos R$ 50 número redondo, e acima disso na faixa de R$ 50,85. A mínima do pregão de hoje, R$ 48,80, também é um patamar de referência aí em termos de manutenção dessa posição comprada. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Agradeço também o like aí, o joinha no YouTube, na videoanálise, caso ela esteja sendo útil para você. Desejo um excelente final de semana e até segunda-feira.